gente falar mais tranquilo, uma voz mais pausada, sabemos que daqui a pouco nossa voz vai diminuir, então seria confortável com o microfone. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos esclareça para podermos alcançar a sua paz. Graças ao bom Deus podemos estar aqui na casa espírita, usufruindo desse ambiente espiritual tão importante para o nosso crescimento e permitindo a cada um de nós reflexionar a respeito da nossa conduta no dia a dia. O tema que eu trouxe é muito mais importante para mim, será importante para todos nós refletirmos, que fala a respeito da transformação íntima. E muitas vezes nós comentamos sobre o assunto e fica uma interrogação, nos questionando o que seria essa transformação íntima. Se fôssemos lembrar a respeito dos ensinamentos espirituais deixados pelos apóstolos de Jesus, e um pouco antes, na época de Moisés, quando foram ofertados os 10 mandamentos para a humanidade, nós vamos perceber que nas entrelinhas está lá a necessidade da transformação espiritual. Jesus, quando veio na terra, ele deixou bem explícito para todos nós que a única forma de alcançarmos o reino de Deus era através da transformação espiritual. Então esses pensadores, esses filósofos, esses homens de bem que vieram e passaram pela terra, deixaram essa mensagem para nós refletirmos. E principalmente agora que estamos encerrando o ano de 2025 e tantas coisas aconteceram ao longo desse ano, e que foi o motivo da nossa reflexão, e muito mais importante, foi motivo para o nosso crescimento espiritual. Kardec diz para nós, em 1857, através da obra basilar, o Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita, para se assemelhar ao conteúdo do Evangelho, deixava essa máxima: além dela, fora da caridade, não há salvação. E em contrapeso a essa máxima, deixava também um recado espiritual para todos os espíritas e homens encarnados na terra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas tendências interiores. Então, de alguma forma, Kardec deixa claro para nós que a doutrina espírita é uma doutrina de paz e provocava em nós um motivo de crescimento individual de cada um de nós. Então, a partir do momento que passam-se os anos na Terra, é preciso que nós nos melhoremos. André Luiz deixa uma frase interessante quando ele diz assim: o trabalhador espírita, a partir do momento que ele já tece algum contato com a doutrina espírita, ele tem que se apresentar um pouco melhor. Então, a partir do momento que nós temos contato com o Evangelho, é imperioso registrar em nós uma transformação, nem se for mínima, mas importante em relação às outras pessoas. Então, Kardec deixando esse ensinamento para nós, portanto, estudar o Evangelho sem aplicar na própria vida é como conhecer o remédio e não tomar. Então a gente está com mal, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, e nós sabemos que aquele remédio pode curar, e a gente não toma. E Jesus dizia para nós, para aquela mulher que Jesus teve um contato oportunamente, ele disse assim que o Evangelho era como se fosse uma água corrente, que infelizmente o homem toma aquela água, mas não absorve. Aí ele diz assim para aquela mulher, para aquela jovem, que infelizmente ela não está absorvendo a água do Evangelho, porque a partir do momento que tomar a água do Evangelho de Jesus, fatalmente vai produzir em nós transformação. A encarnação para nós espíritas é uma oportunidade divina de progresso. A gente
gente sabe que veio aqui nessa bendita terra com objetivos. Ninguém veio para passear. Ninguém veio pura e simplesmente para gozar dos bens da terra. Nós viemos com um objetivo espiritual, cada qual com o seu particular. Com compromissos nobres em relação à família, outros social, outros variadas dificuldades para que nós possamos encontrar a nossa meta aqui na vida física. Então, todos nós que estamos encarnados aqui na Terra temos uma missão. E um dos principais objetivos do homem na Terra, segundo a doutrina espírita, é a transformação moral. Porque é algo que será nos perguntado a nível de consciência, quando nós assumirmos o mundo extrafísico, será: o que fizeste do tempo que tivestes na terra? O que fizeste de bom para o seu crescimento espiritual? Ninguém se iluda, porque ninguém nasceu com o objetivo de consertar ninguém. A esposa que diz: eu vou mudar o meu marido, está enganada. A mãe ou o pai que diz: eu vou mudar o meu filho, está equivocado. Mas por quê? Porque a transformação íntima é algo pessoal e intransferível. A gente pode fornecer material para a reflexão de muita gente, mas o processo de transformação íntima acontece muitas das vezes na calada da noite, naquele momento que estamos sós, diante da dificuldade, diante da dor, diante de um processo em que estamos experimentando, e é profundamente individual. É por isso que às vezes nos equivocamos achando que podemos mudar alguém, mas o objetivo reencarnatório não é a mudança do outro, é a mudança espiritual de cada um de nós. E diz os Espíritos amigos para nós que esse processo individual e íntimo é tão peculiar a cada um de nós, que cada um sabe aonde precisa consertar. Por mais que a gente tente se omitir diante de determinados erros que praticamos na vida física, nós sabemos perfeitamente aonde precisamos melhorar. Acontece que muitas das vezes a gente, por uma razão ou outra, se omite diante de nós mesmos. Certa vez, numa oportunidade que estávamos num encontro, isso na época de 1990, no encontro de mocidades espíritas, me parece que foi Matão, fizeram uma brincadeira durante o estado do momento de confraternização, e era no momento de aula também, e o monitor, o responsável, chamou o grupo e falou: gente, nós vamos um por um na frente e vamos observar uma figura ímpar. Só que ele colocou uma caixa de sapato e nós não sabíamos o que tinha dentro daquela caixa de sapato. Nós, cada um individualmente, iremos à frente, vamos observar aquela caixa de sapato, o que continha lá dentro, e a partir daí a gente começa a nossa reflexão. Então, depois daquele monitor explicar para nós a dinâmica, para ali, aquilo que você vai ver, a hora que você olhar o sapato, é a pessoa que você precisa modificar. Então, um a um, foi até aquela caixa de sapato, e ao destacar, dentro
da caixa de sapato tinha um mini espelho. E a hora que olhávamos a caixa de sapato, estava o nosso rosto à nossa frente. E surpreendíamos, porque não esperávamos aquele recado. No final, o monitor disse para nós assim: está vendo? Estamos diante de nós mesmos. Então nós precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer os nossos desafios, as nossas lutas íntimas e ver aonde precisamos modificar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que as dificuldades não são punições. Então, quando a gente reencarna aqui na Terra, ninguém vem para sofrer. Esse não é o objetivo espiritual. O sofrimento vai por nossa conta. Nós viemos aqui com o objetivo de crescimento. Acontece que muitas das vezes o sofrimento, a vida se encarrega de produção de dor, de sofrimento para nos tocar. E é interessante, a dor, quando chega na vida individual de cada um, ou da nossa família, ela não bate na porta. Ela simplesmente chega. E ela chega com uma possibilidade imensa a nível espiritual. Porque a dor chega é porque negligenciamos o amor. Então a vida nos convida através do sofrimento para que a gente possa modificar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Feliz daquele que diz assim: eu preciso mudar até o meu modo de pensar. Porque se continuarmos pensando da mesma forma, é sinal que não estamos mudando. E eu fico feliz quando uma pessoa diz: olha, ontem eu pensava sobre aquele assunto X, hoje eu já penso diferente. É sinal que amadureceu. É sinal que de alguma forma cresceu para poder ver a dimensão daquela dificuldade. Imaginemos uma pessoa que por toda a vida reclama das dificuldades familiares. Então todo dia que você encontra aquela pessoa, ela está reclamando sobre dificuldades familiares, conflitos e compreensões, mágoas antigas. Ela pergunta: por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me colocou nesse serviço? Por que Deus me colocou neste local? O Espiritismo nos ajuda a compreender que ninguém nasce ao acaso. Então quer dizer que aquele companheiro que está do meu lado é alguém que eu tenho experiências espirituais? Sim. Aquele chefe que está à minha frente, muitas das vezes áspero, com o modo de agir e pensar, é alguém que eu posso ter tido algum tipo de comportamento espiritual nocivo? Sim. Diz a doutrina espírita para nós que os nossos entes queridos, isso envolvendo o aspecto social também, são aquelas mesmas pessoas que tivemos contato em outras experiências carnais. Isso se identifica na figura do nosso filho, do nosso esposo, do nosso vizinho, aquele que nos tormenta no dia a dia, do nosso patrão, daquelas pessoas que de alguma forma têm uma vida de relação conosco. E a doutrina espírita, através de Jesus, que Jesus em determinado momento alguém diz: Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus fala assim: aquele que quiser me seguir, pegue a tua cruz e me siga. Aí Jesus disse assim, aquele homem disse: Senhor, eu posso voltar à minha casa e depois te acompanhar? Fala: aquele que olha para trás não é digno de mim, não está pronto. Mas por que Jesus diz para nós pegar a cruz e não abandoná-la no meio do caminho?
Porque a cruz é as dificuldades. Nós precisamos carregar as nossas dificuldades e não abandoná-las. Tem pessoas que estão abandonando as dificuldades achando que vai ser feliz assim. Nós só conseguiremos ser felizes com a dificuldade quando conseguimos vencê-la. E a hora que nós conseguimos naturalmente vencê-la, ela desaparece naturalmente do nosso caminho. A reforma íntima começa como quando trocamos a pergunta. Ao invés daquela pessoa dizer assim: eu não deveria ter nascido ali, eu não deveria estar trabalhando ali, eu não deveria ter aquele esposo ou aquela esposa. A reforma íntima em nós diz assim: por que isso acontece comigo? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Então, se aquela dificuldade surgiu na minha caminhada, eu devo questionar: o que será que a vida está querendo me ensinar? Eu conheci em Barretos um amigo que ele disse assim para nós, que no domingo à noite ele teve uma dor no estômago muito forte. Depois de tomar a medicação, ainda sentindo dores, ele reflexionou e disse assim: o que será que essa dor está querendo me dizer? Essa é uma dor física, mas existem as dores morais, que muitas das vezes valem muito mais do que a dor física. A dor moral penetra a nossa alma, e a qualquer momento ela pode surgir, através de uma fatalidade qualquer, nos lances naturais da vida. A hora que nós, a doutrina espírita diz para nós, nos preocuparmos a hora que as coisas estiverem dando tudo certo. Por quê? Porque é preciso que algumas coisas não deem certo de acordo com a nossa visão. Porque essas coisas que não estão dando certo até então, são aquelas coisas que a gente traz de outras vidas. Aqueles problemas que veio junto conosco para que juntos a gente possa então resolvê-los. É aquela doença que chega inesperadamente. É aquele desemprego que aparece. É um infortúnio qualquer. São momentos que a vida está pedindo para que eu analise o meu comportamento e o meu modo de pensar. Jesus nos ensinou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Por que ele disse isso? Porque a todos os momentos seremos testados. Que ninguém diga que está isento das provas da vida, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Os espíritos que estão encarnados nesse momento aqui na Terra são praticamente todos eles inferiores. É por isso que predomina ainda o mal. E diz a doutrina espírita para nós que chegará um momento do período de regeneração, mas ainda estamos muito distantes. Por quê? Porque ainda o mal predomina na Terra. E por que o mal predomina? Porque os espíritos que estão ligados a ela são espíritos inferiores. Nós sabemos que hoje encarnados estão mais ou menos 8 bilhões de espíritos, aproximadamente. Diz André Luiz para nós que, ligado à atmosfera da Terra, estão mais ou menos 25 bilhões de espíritos. E todos esses espíritos chegarão um dia até Deus. Mas o tempo vai ser o tempo exato da nossa transformação íntima. Diz também um espírito amigo para nós, que diz assim, que nós estamos nos nossos melhores momentos para que tudo dê certo. Nós estamos na família certa, nós estamos com o companheiro ou companheira exato, nós estamos com as circunstâncias exatas para quê? Para que a gente dê certo. Se a gente perder essa atual oportunidade reencarnatória,
infelizmente, provavelmente a próxima experiência carnal será mais difícil. Imaginemos nós, graças ao bom Deus, temos o nosso emprego, temos muitas das vezes a nossa mãe, o nosso pai, os nossos avós, temos amigos que nos compartilham a experiência física. Eu fico pensando, meus irmãos, quantos encarnados nesse exato momento não tem um lar, não tem um amigo, não tem um travesseiro para que ele possa dormir, e muitas das vezes desperta de forma abrupta, tendo em vista as inúmeras guerras que acontecem por aí, porque infelizmente aqui nessa abençoada terra nós temos mais ou menos 10 a 15 polos de guerra acontecendo nesse momento, e as pessoas a nível social nem sequer podem dormir em paz. São espíritos em provações, em provações dificílimas. Vemos nossos irmãos renascendo em alguns outros países, mas principalmente na África. Em algumas regiões não tem sequer o que comer. Aí a gente para e reclama de detalhes ínfimos que não tem significado espiritual nenhum, e queixamos da vida, queixamos do calor, queixamos do frio, queixamos da ausência de chuva, queixamos das dores da vida moral e física, mas não entendemos o segredo da vida, e não entendemos que estamos num momento melhor para que tudo dê certo. Nós deveríamos nesse exato momento estar louvando a Deus, agradecemos por tudo que temos de bom em nosso derredor. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, muitas das vezes nós nos concentramos naquilo que é minoria. A pessoa passa 24 horas por dia, tudo deu certo. Se apenas por um segundo alguma coisa deu errada, nós centralizamos as nossas energias naquele equívoco e esquecemos o tempo restante, que foi horas felizes em nossas vidas. Então, quando Jesus considerou para nós vigiar e orar para não cair em tentação, para observar melhor a nossa vida, observar melhor aquilo que estamos devolvendo para a vida de bom. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, numa reportagem, que no Rio de Janeiro o pessoal ficou nas praias durante toda a madrugada e infelizmente deixou um rastro de desperdício material, um rastro de sujeira que vai acabar na própria sociedade. Se a gente não aprendeu a tomar conta de nossa própria casa, que é a terra, imagine aquilo que se passa dentro de nós. Certa vez fomos num ambiente familiar, através do nosso próprio serviço social, e a mulher não queria deixar que nós entrássemos em sua residência. Eu perguntei por que a senhora não gostaria que entrássemos. Eu gostaria de sentar no seu sofá, conversar tranquilamente, para conhecer o seu ambiente. Ela disse: não, eu tenho vergonha. Eu falei: mas por que a senhora tem vergonha? Eu tenho vergonha da minha casa. Eu falei: mas não estou conseguindo entender o porquê da vergonha da senhora. E de tanto conversarmos, ela acabou aceitando que entrássemos. A hora que entramos na residência, percebemos, a nível espiritual, que a nossa residência física registra
exatamente como está o nosso interior. Muitas das vezes, quando a coisa está tumultuada em nosso derredor, é sinal que dentro de nós também está tumultuado. E a vida lá fora registra exatamente como a gente está dentro da gente. É por isso que muitas vezes a gente nem se tolera de tão ruim que as coisas estão dentro de nós. É por isso que Jesus reconsiderou a questão da vigilância. Que a gente precisa se vigiar 24 horas por dia, porque a gente não sabe o que pode surgir a qualquer momento. Existe uma história de Wallace Leal maravilhosa, que um vô estava conversando com o neto. Acho que eu já contei oportunamente essa historinha. E o neto, conversando com o vô, percebeu que, na calçada, uma carroça passava produzindo muito barulho. Eles silenciaram, o neto ficou observando o barulho daquela carroça. E a hora que ela terminou de passar, o neto olhou para o vô e disse: vô, como essa carroça faz barulho? O vô, dando um ensinamento espiritual, disse assim para ele: meu neto, é assim conosco também. Quanto mais vazio a gente está, mais barulho a gente faz. Eu fiquei refletindo. Quando a gente perceber que a gente está gritando demais, que a gente está falando demais, que a gente está cobrando demais, que a gente está desacelerado ou acelerado demais, é sinal que estamos vazios. Aí precisamos nos lembrar da verdadeira caridade, daquela que leva alguma coisa nossa em benefício dos outros. É por isso que a caridade ordena para nós que nós devemos ouvir sem julgar, perdoar sem humilhar, ajudar sem esperar reconhecimento nenhum. Esses dias atrás um amigo falou: nossa, eu fiz tanto bem àquela pessoa, e a pessoa não teve coragem de me dar um agradecimento. Aí lembramos do Evangelho, que diz assim: quando o mundo esquecer de nós, do bem que a gente fez, maior a glória no reino dos céus. Então, quanto mais as pessoas esquecerem do suposto bem que a gente fez, melhor para nós. Porque quando a pessoa vem agradecer, é sinal que já está tudo pago. Eu fiz o bem e ela agradeceu, está tudo muito bem. Mas quando ela não agradece, então nós iremos receber de alguma forma o bem-estar espiritual, que é o mais importante a nível de espírito. Porque quando nós cobramos alguma coisa, a gente não fez sem nenhuma intenção. A gente esperava reconhecimento. E diz Jesus para nós que quando a gente espera alguma coisa com o bem que a gente faz, ele já está pago na terra. Então a gente precisa tomar um imenso cuidado como está sendo a nossa caridade. Que muitas das vezes o que nós estamos fazendo nada mais é do que registrar a presença do orgulho e da vaidade. Quantas pessoas nos dizem assim: nossa, esse final de semana eu trabalhei, eu entreguei cestas básicas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e daí? O que isso motivou o meu crescimento espiritual? Eu conheci em Barretos uma pessoa que atendia mais de 20 casas assistenciais e vive uma vida extraordinária no bem. Faz aquilo, acolá, ajudando, não tem tempo às vezes nem para si. Só que ela continua orgulhosa, egoísta, faladeira, critica demais o próximo. Aí ficamos pensando: será que Jesus nos pede o sacrifício? Não.
Jesus diz que Ele nos pede misericórdia e não sacrifício. Ele disse assim, Jesus: antigamente o céu era tomado pela violência, agora o é pela misericórdia. Então, se o trabalho assistencial não está promovendo o meu equilíbrio íntimo, alguma coisa está equivocada. Porque o trabalho no bem produz resultados, quando é feito exatamente segundo o seguinte modelo do Evangelho. A partir do momento que eu continuo da mesma forma, anos e anos, e apesar daquilo que eu faço, então eu preciso refletir, para perceber que tipo de benefício aquele trabalho está produzindo na minha alma. A reforma íntima é isso, é provocar em nós mudanças. Então eu não posso ser o mesmo de 2024. Alguma coisa tem que ter acontecido diferente em mim, que diz do meu conhecimento. É fácil ser pacientes com estranhos, mais difícil é com quem convive conosco. Justamente por isso a família é o maior laboratório de evolução espiritual. É por isso que temos mais conflitos dentro de casa. Por quê? Porque são pessoas que temos mais contato espiritual. São pessoas que de alguma forma já viemos com algumas dificuldades de relacionamento. E agora, quase que 24 horas juntos, é muito mais complicado. É aí que se prova realmente que estamos conseguindo, de alguma forma, evoluir. Reforma íntima não é mudar o exterior, mas mudar o mundo íntimo. E nós estamos num momento que é importante, mas as pessoas estão se preocupando muito mais com o exterior. Muito mais preocupado com aquilo que acontece exteriormente do que aquilo que vai na própria alma. Mas só que a gente veio muito mais para ver o que acontece dentro de nós. Lembra-se da frase? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua. Vamos ver se vocês lembram. Vocês lembram? Pode falar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua. Olha, ele teve coragem de falar. Que ótimo, pela sua transformação moral. Jesus pediu para nós perfeições? Não. Ele só pediu pelo esforço para domar as nossas inclinações. Então, se eu tenho vontade de xingar, eu paro. Se eu tenho vontade de pensar mal, eu paro um pouquinho e reflito. Certa vez o Chico Xavier recebeu uma senhora. Ela chegou toda eufórica e falou: Chico, eu estou com tanta dificuldade com meu marido. E essa história veio repetida de um padre que contou oportunamente. O Chico contou: minha irmã, faz o seguinte, você, quando o seu marido chega em casa, você vai pegar um copo d'água e colocar na boca, e não engorda. E ela falou: só isso, Chico, só. E ela chegou em casa, o marido foi chegando, e quando ela percebeu que ele estava chegando, ela foi lá, buscou um copo d'água e colocou na boca. Só que ela não engoliu. E o marido começou como antes, falando, xingando, protestando, e ela querendo falar e não conseguia, porque a boca estava cheia d'água. Um dia, passados alguns meses, ela voltou até o Chico e falou: Chico, o negócio está dando certo. As brigas parece que estão se acalmando, estão passando. Eu precisava mais daquela água. Aí ele explicou: não, minha irmã, não é questão da água. É que quando
você estava sempre com a boca cheia, você não conseguia argumentar. E quando o violento, aquela pessoa que agride, não tem com quem discutir, ele acaba se apaziguando. E ela conseguiu encontrar o caminho da solução das brigas que se tinham oportunamente dentro de suas casas. E para praticamente irmos para a nossa finalização, dois inimigos íntimos, gravíssimos, que carregamos dentro de nós: orgulho e egoísmo. Muita coisa é disfarçada de orgulho, que a gente pensa que é virtude, mas é orgulho. Um casinho para reflexão. Quantas vezes após uma discussão dizemos, discutiu, teve uma discussão séria, a gente diz assim: eu até errei, mas o outro errou mais. Orgulho. O orgulho sempre encontra uma desculpa para não mudar. Eu errei, mas ele errou primeiro. Então quem tem que pedir desculpa é ele. Ah, mas eu falei tal coisa, porque eu estava nervoso. A gente sempre encontra desculpa para nós. E para o nosso próximo, a gente não dá desculpa. Ah, você me agrediu? E eu aí que você estava nervoso. Mas você me agrediu. E a gente vai aí por diante. O egoísmo nos faz pensar apenas em nossas necessidades, ignorando o sofrimento alheio. Uma pessoa deseja ajuda, compreensão e paciência, mas não consegue oferecer isso a ninguém. Quer ser ouvida, mas não escuta. Quer perdão, mas não perdoa. Jesus nos ensinou: ama ao teu próximo como a si mesmo. Eu não posso só exigir da vida, eu tenho que doar também. E quando alguém vem até nós dizer assim: nossa, eu estou tão carente, não é de amor. A gente muitas vezes está carente de amar. Falta amor na vida da gente. Porque quando a gente sente aquele vazio na alma, não é que a gente está precisando que alguém nos ame, é sinal que a gente precisa amar alguém. É falta de doação. É por isso que Francisco de Assis, naquela prece memorável, ele diz assim, que é tanto que se recebe. Então aquela pessoa que ama plenamente está satisfeita. Ela nunca vai se sentir com ausência de sentimentos. Não julgueis para não ser julgados. Não conhecemos as dores alheias, não sabemos o passado de cada um, nem as lutas íntimas do outro. Então eu não posso julgar ninguém, porque eu também sou um espírito inferior. Então, se eu sou um espírito inferior, eu também posso errar. Então eu perdoo aquelas pessoas que de alguma forma faliram comigo. Autoconhecimento, que é o último tópico. Eu preciso aprender a me conhecer e saber os desafios que eu tenho dentro de mim próprio. Perguntar para mim mesmo: hoje eu fui paciente? Eu fui justo nas minhas ações? Minhas palavras construíram ou feriram? Então essas perguntas, todo final de noite eu tenho que me fazer. Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu pensei deliberadamente, demoradamente algo ruim de alguém? Será que eu poderia ter feito bem e não fiz? E no outro dia eu posso então fazer um pouco melhor em relação ao dia de hoje. E para encerrar, está fazendo assim? Parece que você falou assim. Tem uma historinha bonitinha que chama-se A Mala Invisível, que nós vamos encerrar com esse tópico. Uma senhora procurou atendimento fraterno no centro espírita, que é comum, dizendo estar muito cansada da vida, dificuldades no lar, problemas no trabalho e constantes decepções com as pessoas. Em tom de desabafo afirmou: carrego um enorme peso todos os dias, parece que ninguém me entende, sinto-me saturada. Então, no atendimento fraterno, aquela pessoa desabafou todos esses problemas.
O trabalhador, com carinho, perguntou: a senhora poderia descrever esse peso que a senhora está carregando? Ela falou: sim, são mágoas, são ressentimentos, são lembranças dolorosas, são raivas antigas. O trabalhador disse para ela assim: senhora, imagino que caminha todos os dias carregando uma mala. Imaginemos nós todos os dias carregando uma mala. Dentro dela coloca cada ofensa. Então tudo que aconteceu a gente vai colocando dentro da mala: ofensa, ressentimento, mágoa. Cada decepção está lá dentro da mala. Se eu abrir a minha mala, vai estar cheio de coisas negativas. Quanto mais tempo passa, mais pesada ela fica. Sabe por quê? Porque todo dia acontece uma decepção, todo dia acontece um ressentimento, todo dia acontece um não perdão. Eu vou depositando e aquilo vai pesando, eu vou carregando. Imagine que a senhora caminha todos os dias carregando uma mala. Essa mala, a reforma íntima, começa quando decidimos abrir essa mala, retirar o que não serve e seguir viagem mais leve. O perdão não muda o passado, mas liberta o presente. Naquele momento ela compreendeu que muitas das dores que sentia não estavam nas situações, mas naquilo que ela ainda carregava dentro de si. Certa vez, um trabalho mediúnico, conversando com um espírito, ele narrou a sua tragédia, que ele estava atrás de uma pessoa durante anos e anos. Aí perguntamos para ele no final, depois que ele despertou e tudo mais, resolveu perdoar. Perguntou: em que momento que você acha que nós estamos vivendo? Ele falou: nós estamos vivendo no ano de 1800 e pouquinho. Eu falei: não, nós já estamos na época, era 2018. Ele falou: não acredito, passou tanto tempo assim. Eu falei: você ficou mais de tantos anos preso a esse ressentimento, a essa mágoa. É por isso que os espíritos chegam no mundo espiritual e ficam pernoitando atrás da vítima. E às vezes essa vítima já reencarnou, desencarnou, reencarnou, e ele está preso ainda no mundo espiritual, naquela aflição. Oportunamente recebemos a visita de uma jovem no trabalho mediúnico, e ela chorava demais. Eu disse: minha irmã, o que está acontecendo? Ela disse assim: eu fui abandonada no altar. Eu falei: quem te abandonou? Aí ela fez uma fila de referências daquele homem que havia abandonado ela no altar. Ela disse assim: eu vou perseguir ele até o final dos meus dias. Aí lembramos para ela a respeito da transformação íntima tão necessária para o nosso crescimento espiritual. E depois de muito tempo de conversação, de diálogo, isso levou vários trabalhos mediúnicos em contato com aquela jovem. Aí, felizmente, a mãe dela veio até ela e a recebeu. E fomos saber oportunamente quando que tinha acontecido aquele fato. Era mais ou menos 1600. Então ela vinha naquela mágoa, naquele ressentimento durante anos e anos. O tempo passou, é igualzinho aquela criatura que ficou presa durante 30 anos, ela volta para a sociedade, ela vai encontrar tudo diferente. O tempo passou, mas ela não passou. É igual aquele jovem que era apaixonado pela mocinha, e a moça o abandonou por algumas razões, e ele fica se martirizando com aquele ressentimento durante anos, com aquela mágoa. E nós? Quantas e quantas coisas que aconteceram conosco que já faz anos, 10, 20, 30 anos. Eu vi esses dias atrás irmãos que não se encontravam em noites de Natal, porque no Natal X
há 50 anos atrás haviam brigado. Eles não sabiam nem sequer qual era o motivo da briga. Hoje, já haviam passado 50 anos. Aí eu fico me perguntando, que tristeza, e para encerrarmos, aquela dupla sertaneja, Ralph Christian Ralph, me parece, me desculpe, um dos dois desencarnou. Parece que o Ralph está encarnado. Eu vi uma entrevista dele, ele se dizia muito triste. Aí a repórter perguntou por quê. Eu não tinha perdoado o meu irmão. Não deu tempo. Ele desencarnou. Aí eu fico pensando, quantas criaturas não fazem de sua vida um tormento, porque não faz urgente aquilo que precisa ser resolvido. É por isso que Jesus considerou para nós a reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, a fim de que ele não te entregue para o oficial de justiça, o oficial de justiça não te entregue para o juiz e que fique condenado. Jesus alertava sobre a necessidade da transformação íntima. Então, meus irmãos, todos esses recados para a gente refletir. Para encerrar, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então busquemos Jesus nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, e com certeza vamos encontrar o respaldo que todos nós necessitamos para o nosso crescimento como Espírito. Jesus nos abençoe. Perdoe-me que passei uns minutinhos da hora, mas deixa um 2026 maravilhoso para cada um de nós, para o espírita, que seja um motivo de trabalho, de renúncia, de perdão, e que Deus nos dê oportunidade e que a gente aproveite para fazer bem mais e melhor, sem esperar nada, mas pelo simples prazer de fazer bem. Que Jesus nos ilumine.